Boa noite, mais uma vez estamos aqui para fazermos nossa reflexão semanal e vamos pedir ao nosso Senhor Jesus para que Ele esteja conosco, nos orientando, nos inspirando, que suas palavras de hoje, nas histórias, nas reflexões do Evangelho, sejam como lenitivos, para a nossa alma, para nos dar forças para mais uma semana. Hoje nós vamos falar da conversação sobre a caridade desconhecida, que é um texto do Neio Lúcio, que ele fala: em casa de Pedro, a conversação nessa noite era sobre a prática do bem, com a colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Aí ele conta uma história, Jesus? Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo, e quantos se achegam em sofrimento e dificuldades até ele. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de suas marchas pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória balhava em torno do próprio, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conheceu. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente
e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Que coisa mais linda! Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida, André Luiz. Então, nós vimos aqui, né, a questão da caridade. Porque muitas vezes a gente, por não ter dinheiro, deixamos de ajudar ao próximo porque não temos o dinheiro. Mas caridade não se faz só com dinheiro. Então as nossas reflexões aqui serão em cima do trabalho da caridade que todos nós podemos realizar, né, diariamente, né? No combate às coisas do mal, no combate dos nossos vícios, no combate dos nossos defeitos, no combate da nossa intemperança, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e sempre se colocando à disposição de ajudar o próximo, né? Então eu trouxe aqui um trechinho sobre o óbolo da viúva, que todos nós já conhecemos, né? A parábola do óbolo da viúva. E a outra parte que eu trouxe para a gente refletir é sobre a caridade material e moral. Então, aqui no óbolo da viúva, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No capítulo 5, no item 5. Então, disse assim: estando Jesus sentado defronte o gasofilácio era o local onde se colocavam as oferendas, né? As esmolas. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, né? Então, não existe a gente não dizer, não vou ajudar porque eu não posso. Nós não vamos ajudar porque a gente não quer em determinadas situações. Por preguiça, por comodismo nosso mesmo, a gente não quer se incomodar. Então, a gente jamais poderá dizer que não vai ajudar alguém porque não pode. Porque nós temos 1001 maneiras de podermos ajudar as pessoas mesmo sem o dinheiro, né? Então ele coloca aqui a história da viúva, que ela dá do necessário dela, ela tira daquilo que vai fazer falta para ela para ajudar quem estava necessitado, certo? Então aqui no item 6 fala o seguinte, que muitas pessoas verdadeiramente, né, elas gostariam muito de estar ajudando as pessoas, né? Por não ter dinheiro, elas acabam ajudando a muito menos. Há os que ainda pensam em fazer muito mais por si do que em ajudar os outros. Então, a verdadeira caridade consiste em quê? A gente pensar primeiro em ajudar o outro, né? Aí, esses que pensam se colocam em primeiro lugar são as nossas atitudes ainda egoísticas, né? Então, em se tratando de caridade, o certo é o homem pensar primeiro nos outros antes de pensar em si, né? Os que pensam primeiro em si, buscando no trabalho dos seus talentos, né? Os recursos de que precisam para realizar esses generosos propósitos, é lógico que Deus vai se agradar, né? Dessa ação de cada um. Porque, infelizmente, uma grande parte busca o quê? Nas facilidades, os meios de enriquecimento. Por exemplo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso. Vou fazer uma casa de caridade para eu estar ajudando.
eu vou esperar uma herança para receber esse dinheiro e eu poder estar ajudando as pessoas. No dia que eu ganhar um bom dinheiro, eu vou estar ajudando. Não, a gente não pode pensar assim, né? Porque a vida é aqui e agora, é neste momento. As pessoas que estão necessitadas, a gente não pode deixar para amanhã para ajudar, porque amanhã pode ser muito tarde e a gente perder a grata oportunidade que está sendo nos dada de estarmos servindo, né? Então, infelizmente, uma grande parte busca nas facilidades os meios do enriquecimento, né? Sem sacrifício, sem esforço, correndo atrás do que é efêmero, né? Que é jogar na loteria, receber uma herança, né? Inesperada, achar um tesouro e assim por diante. Para Jesus, o que mais vale, o que são? As intenções sinceras daqueles que se privam dos seus bens para estar ajudando as pessoas necessitadas. Então, privam-se dos seus bens materiais, não medindo esforços para servir aos seus semelhantes, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do seu necessário, pesa muito mais do que o rico que dá do seu excesso. Aqui Jesus condena o rico? Não, ele não condena o rico, porque o rico já tem uma grande quantidade. É lógico que Jesus espera que ele aprenda a dividir, mas ele quer dar o exemplo a quem tem menos, né? Se eu tenho menos, eu também posso estar dividindo aquilo que eu tenho com pessoas que têm menos que eu, né? Jamais ele vai condenar o rico, de forma nenhuma. Pelo contrário, quem mais tem pode me ajudar muito mais, né? Então, Deus não está condenando o rico, ele só frisa que ele dá do seu excesso e o pobre tira do seu necessário. Isso quer dizer que em qualquer situação nós podemos estar sempre servindo, sempre ajudando. Aliás, será só com dinheiro que nós podemos secar as lágrimas dos que choram? E dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Quer dizer, a gente, eu não tenho dinheiro, eu não posso, vou ficar parado, sem fazer nada, porque eu não tenho dinheiro? Não. Mesmo sem dinheiro, há várias maneiras de se fazer o bem, de se fazer a caridade. Podemos todos, de qualquer forma, prestar qualquer serviço em favor de alguém. Podemos levar o consolo, minorar um sofrimento físico, sofrimento moral, fazer um esforço útil para ajudar qualquer pessoa que necessitar da nossa presença, da nossa palavra, do nosso abraço, do nosso sorriso, que nós vamos ver aqui na caridade moral. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Então já imaginou que nós não podemos tirar 5 minutos de nossa vida, do nosso tempo, para fazer uma ligação para um amigo que de repente, que a gente sabe, está passando por uma necessidade, está com problemas familiares? Isso também é caridade. Dá aquele conselho, dá aquela palavra que às vezes pode soar como o alívio de dores das pessoas. Isso também é caridade. Então, nós tirar aquele minutinho do nosso repouso. Eu não vou não, porque eu estou assistindo um filme na Netflix. Olha, estou em quarentena, não posso, não vou sair. Tudo bem, não precisamos sair, mas podemos telefonar. Hoje a tecnologia, nós estamos vendo o tanto que ela pode nos auxiliar. Hoje essa maravilha que a gente pode se utilizar para ver os amigos, para reunir uma turma e conversar coisas boas, coisas maravilhosas. Aquele velhinho, um amigo nosso, aquela pessoa de idade, que faz dias que a gente não vê. Liga, como é que tá, fulano? Tudo bem? Isso também é caridade. Eu não preciso ter dinheiro para isso. Estou tirando um pouquinho do meu tempo. E olha que a gente vai se sentir tão bem, tão feliz, sendo útil, né, na vida das pessoas que estão precisando da gente. Aqui a irmã Rosália e o Espírito Protetor, na instrução dos Espíritos, no item 9,
ela fala sobre a caridade material e a caridade moral. Que ela diz assim, que a caridade moral consiste em se suportar umas às outras criaturas, e é o que menos nós fazemos. Estamos todos dentro de casa e nós temos que exercitar a paciência, talvez, com um familiar nosso. E muitas vezes a gente perde, né, a linha por não ter tido paciência, por não suportar, às vezes, alguém que esteja doente da nossa família. Tudo isso é exercício, é prática, para a gente ter Jesus dentro do coração da gente e a gente exercitar a caridade, até para conosco mesmo, que às vezes a gente precisa. Então a gente tem que ter essa necessidade de elevação até Deus, para que Deus nos ajude também, né? Então, também a caridade, saber calar na hora certa, deixando que o outro fale. Dentro de casa, às vezes numa contenda, a gente silenciar evitará muitos aborrecimentos. Falar na hora certa, deixar a outra pessoa que de repente está nervosa, né? Falar o que precisa falar, depois conversando, dialogando, se entendendo, a gente pode evitar muitos aborrecimentos. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira é proferida por uma pessoa habituada a escarnecer. Por que revidar? Com palavras hostis também. A gente já não sabe que a pessoa é daquela forma. Muitas vezes há o atrito, há a confusão por falta de tolerância nossa. Se a gente já sabe que aquela pessoa é daquela forma, eu vou revidar? Eu não estou buscando o caminho da evolução, estou tentando crescer, então eu tenho que aprender a ser tolerante, ter paciência, deixar a pessoa falar. Se puder aconselhar, aconselhe, se não, fique quieto, ore e peça orientação a Deus. Não ver o riso de desdém de pessoas que se supõem acima da gente, quando na vida espírita, às vezes, estão abaixo de nós. Não dar atenção ao mau proceder dessas pessoas e, do mesmo modo, analisar se nós também não estamos agindo assim, né? Nos sentindo mais que os outros, né? Acima da pessoa, o narizinho empinado, se achando o tal, né? Então, que a gente analise a nossa vida também. Não dar atenção ao mau proceder dessas pessoas e ver se a gente não está agindo também dessa forma, né? É uma caridade moral. É vencer a si mesmo e o próprio orgulho. Porque muitas vezes a gente faz as coisas e não percebe. Então a gente tem que, nesses momentos de que a gente está, né, em convivência com a família, com as pessoas, se observar também, né? Olhar-se internamente como que está sendo o nosso comportamento diante do outro, porque muitas vezes erramos, né, por não prestar atenção que tipo de comportamento a gente está tendo. Então é importante que a gente não se sinta orgulhoso, não se sinta sabedor de tudo, porque nós não somos. Todos nós aqui estamos, né, uns com grau mais evoluído, outros com menos, mas todo mundo está no mesmo objetivo, que é o caminho da evolução. Então não cabe a gente julgar nem menosprezar o outro, né? Então, a irmã Rosália também nos alerta para termos cuidado em não tratar com desprezo as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque talvez nós possamos estar repelindo alguém muito querido de uma vida passada, né? Que está aí hoje numa condição de prova e expiações, né? Em condição menor que a nossa. E nós, desprezando, estamos perdendo a oportunidade de estar ajudando aquela pessoa que talvez seja muito cara, né? E nós estamos perdendo a oportunidade. Então, lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, que antes de repelir um leproso ou um mendigo, né? Ou seja, a vida nos dá toda hora a grande oportunidade de estarmos praticando a caridade moral, buscando a compreensão, a tolerância, a boa convivência em casa, no nosso trabalho e na nossa sociedade.
Porque hoje mesmo eu estava pensando, nós, aonde a gente passa, a gente está deixando um rastro, né? E esse rastro não pode ser mais apagado. Então eu pensando, que rastro que eu estou deixando aí na minha vida, né? Quantas coisas erradas a gente já fez. Que bom que a gente já reconhece para não cometê-los de novo, né? Mas são coisas que a gente não vai apagar. Então, que a gente tem que ter firmeza no caminho de Deus, no caminho do Senhor, para a gente seguir nesse caminho e se observando que esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho para vencê-lo, né? E podermos ser um fiel servidor de Jesus para estarmos servindo, ajudando, porque quando ajudamos o outro, estamos ajudando a nós mesmos, estamos curando as chagas da nossa alma, né? É a oportunidade, a caridade é isso. É a oportunidade que Deus nos dá de curarmos a nós mesmos, né? De erros passados, de promessas que fizemos e não cumprimos. E nesta também, quantas falhas nossas, né? Então é interessante que a gente observe. Então, também temos a possibilidade da caridade material, que é o uso do dinheiro para quem tem o dinheiro. Se tem, trabalhar com o dinheiro, né? E não tem, já vimos que isso também não é um empecilho para que eu exerça a bondade em nós, né? Exercer a caridade. Podemos dar água a quem tem sede, podemos vestir a quem está com frio, podemos dar o pão a quem tem fome. Tudo isso nós podemos fazer. E quando acharmos que não somos os ricos suficientes para a prática da caridade material, lembremos de Jesus quando ele nos ensinou a lição do óbolo da viúva, que deu daquilo que ela não tinha. Então, que a gente saiba não perder a oportunidade. Alguém nos procurar na nossa porta. Eu não tenho dinheiro para dar, mas você tem um pedaço de pão, você tem uma bolacha, você tem um conselho, amigo. Então, nós podemos exercer a caridade das mais variadas formas possíveis. Basta a gente querer e ter muito amor no coração. E no item 10, o Espírito Protetor, ele inicia aqui com a pergunta, né? Como hei de fazer a caridade se a miúde nem mesmo do necessário eu disponho? Podeis fazê-la por pensamento, por palavras e por ações? Quem não pode, por pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz? Quem não pode fazer a oração por pessoas que vivem, por mendigos que vivem rua acima, rua abaixo, na solidão? Orar, elevar o seu pensamento a Deus e poder emitir um pensamento de caridade, de amor, de positividade em favor dos necessitados. Outra coisa que ele fala, uma prece feita de coração pode aliviar muitas dores. A gente sabe o poder que a oração tem. Por palavras, dando ao vosso companheiro todos os dias bons conselhos. Utilizar da palavra, do dom da palavra, saindo do coração, pode aliviar quantas dores. Um conselho pode decidir vidas, ajudar pessoas a encontrar o norte. Então, essas podem ser as nossas ações. Quando a gente tem fé, Jesus, ele nos orienta, ele nos capacita, ele nos diz o que devemos fazer. Então, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias bons conselhos, alívios para as suas dores, ânimo para o caminhar, antes que possam blasfemar contra Deus. Aos desesperados e desanimados, como crianças, jovens, velhos, dizei: Deus vos vê. Deus usa da justiça igual para com todos nós. E é importante que sempre nos coloquemos nos caminhos retos, para não sucumbir às más tentações e corrermos o risco de perdermos a oportunidade de crescimento na reencarnação. Também isso é caridade. Então, nós não podemos de forma nenhuma dizer que não vamos servir,
que vamos ajudar o próximo porque nós não temos dinheiro. Existem muitas formas, variadas formas de estarmos servindo, de estarmos ajudando. E sem esquecer, a caridade é a forma que Deus nos dá de nós nos redimirmos dos nossos defeitos, das nossas dores, das nossas angústias. Fazer a caridade é estar se curando. É estar aliviando a própria dor, porque todos nós carregamos na nossa alma dores. Todo ser humano tem, porque estamos aqui justamente nos ajustando com as leis divinas. Então, caridade é uma forma de nos melhorarmos. Então, de minha autoria, para encerrar, eu fiz uma poesia, Caridade Bem Maior, que diz: caridade e repasso divino, que a todos alcança como unguento. Abraçar os desvalidos é algo divino, acalma a alma em qualquer tempo. Aos pequeninos dou a energia, aos jovens dou o trabalho e a esperança, aos velhos sorriso e alegria, ensinando a todos caridade e tolerância. Caridade moral e material, duas grandezas bem diferentes. Se não tiver dinheiro, fica tudo normal, ajude com sentimentos bem coerentes. Praticar as duas é um processo. Se não tiver dinheiro, não importa. Sorrir também nos trará sucesso. Ao óbolo da viúva, Jesus nos transporta. Para nos mostrar que sempre podemos, ao outro sempre ajudar. Não importa nunca o que temos, o que importa é a capacidade de amar. Servindo a quem não tem, também estamos servindo a Jesus. A nós, seu reino de amor vem, ficaremos fortes para carregar nossa cruz. A caridade é a força maior que temos à nossa disposição. Ajudar e servir a quem está pior, essa será a nossa redenção. Jesus nos ensinou o amor. O que plantamos, vamos colher. Se tivermos fé com fervor, com Jesus felizes vamos ser. Trabalhe, ame e perdoe, sempre firmes no amor de Jesus. Se tem algo, pelo menos doe. A caridade a Jesus nos conduz. Conduz à verdadeira felicidade, tão sonhada paz para o espírito. Bem feliz será quem faz elevar-se a Deus e ao infinito. Esse será nosso ganho, trabalhar pelo bem da humanidade. Na terra, ninguém é estranho, somos todos irmãos na eternidade. Então é isso. Poder da caridade. A caridade é a forma maravilhosa de nós nos encontrarmos com Jesus. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todos que dispensam seus 5 minutos, olham o vídeo, observam alguma coisa, porque é a minha forma, talvez, de estar alimentando o meu espírito nesse minuto de pandemia, porque eu agradeço muito a Deus. Cada contato que eu tenho com essas reflexões, eu aprendo mais. A gente vê, consegue enxergar as nossas falhas e que a gente precisa ter bastante fé e estar nos caminhos retos do Senhor para a gente conseguir vencer a nós próprios, a nossa pequenez, né? E de alguma forma estarmos servindo e ajudando a quem precisar da gente. Então que Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês, suprindo as necessidades, né? Nos momentos de dores. Às vezes aqueles momentos de angústia que a gente pensa que está tudo encerrado, não tem um caminho, mas tem. O caminho com Jesus. É só você levar a Ele que Ele vai nos abraçar. Então que Jesus seja com vocês, abraçando, aliviando suas dores, dando paz e muita harmonia em todos os lares. Que Deus abençoe cada um. Um abraço.